Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta ao nosso Café Literário, onde estamos trabalhando o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Nós vamos dar continuidade ao prefácio, na página 14, e na última sessão nós paramos no item desesperança, né? Foi o último item que a gente discutiu, certo? Então agora nós vamos falar sobre falta de equilíbrio na vida. Posso continuar, Rê? Por favor. Então, falta de equilíbrio na vida. Lembrando que a gente está falando sobre os desafios que a gente encontra, né, no dia a dia. Então, a vida na nossa sociedade do telefone celular está cada vez mais complexa, exigente, estressante e completamente exaustiva. Apesar de todos os nossos esforços para administrar o nosso tempo, fazer mais, ser mais e alcançar uma eficiência maior por meio das maravilhas da tecnologia moderna, porque cada vez mais nos surpreendemos altamente envolvidos e empenhados em fazer tarefas sem importância, subordinando a nossa saúde, família, a integridade e muitas das coisas mais importantes ao nosso trabalho. O problema não é o nosso trabalho, que é o mecanismo sustentador da vida. Tampouco é a complexidade ou a mudança. O problema é que a nossa cultura moderna diz: chegue mais cedo, trabalhe até mais tarde, seja mais eficiente, sacrifique-se no momento. No entanto, a verdade é que o equilíbrio e a paz de espírito não são produzidas por essas condições. Eles acompanham a pessoa que desenvolve uma noção clara das suas prioridades mais elevadas e que vive voltada para elas com ênfase e integridade. Então, essa falta de equilíbrio, a gente vê muitos cursos, palestras, livros falando sobre este tema, falta de equilíbrio na vida. Porque realmente nós temos tanto acesso à tecnologia, tantas ferramentas maravilhosas, mas parece que a gente trabalha cada vez mais. Deveria ser o contrário, né? Se nós temos inteligência artificial, se nós temos máquinas desenvolvidas, se nós temos inteligência como nenhuma outra época da humanidade, por que raios a gente não consegue descansar mais, desfrutar mais da nossa vida, dos nossos momentos em família? Então, ele diz que o problema não é o trabalho, né? O trabalho é o sustentador da vida, e nem a complexidade e a mudança que sempre existiram em qualquer época da humanidade, né? A verdade é que quem consegue ter esse equilíbrio é a pessoa que tem uma noção clara das suas prioridades. Então, mais uma vez, quais são os meus valores? Onde eu quero chegar? Qual que é a minha ideia de sucesso? Né? E a pessoa vive voltada para isso com ênfase, ou seja, praticando todos os dias, na maior parte dos momentos, e com integridade. E aqui nessa questão de integridade é sermos íntegros com nós mesmos, né? Eu me prometi fazer tal coisa, eu prometi alcançar determinado objetivo, eu tenho que ser íntegro e cumprir. Porque se a gente tivesse prometido para outra pessoa, se você se comprometer com seu chefe, com seu colega, com seu cônjuge, com seu filho, você vai fazer o maior esforço do mundo para cumprir com isso. Só que se você coloca uma meta para você, a probabilidade é que não dure de segunda até sexta-feira, não é? Perfeito, Paty. Eu sinalizo aqui a importância de fazermos o gerenciamento de prioridades. E esse gerenciamento ele vai ser muito particular a cada um de nós, em função daquilo que a gente entende que é de relevância para cada um. Então, perfeito, concordo com tudo isso. Outro desafio é o que eu vou lucrar com isso. A nossa cultura nos ensina que, se quisermos conquistar algo na vida, temos de colocar os nossos interesses em primeiro lugar. Ela diz: a vida é um jogo, uma corrida, uma competição, e é melhor que você vença. Os colegas de escola, de trabalho e até mesmo a família são vistos como competidores. Quanto mais eles ganham, menos resta para nós. Claro que tentamos parecer generosos e torcer pelo sucesso dos outros, mas no íntimo, secretamente, muitos de nós nos roemos de inveja quando os outros são bem-sucedidos. Muitas das grandes conquistas na história da nossa civilização foram alcançadas pela vontade independente de uma alma determinada. No entanto, as maiores oportunidades e realizações ilimitadas da era do profissional do conhecimento estão reservadas para aqueles que dominam a arte do nós. A verdadeira grandeza será alcançada por meio da mente abundante que trabalha de maneira altruísta,
com respeito mútuo, visando ao benefício mútuo. Pois é, né? Aqui, sairmos desse pensamento, o que é que eu vou ganhar? Ah, se eu fizer isso, o que eu vou ganhar? Qual vai ser meu retorno? Qual vai ser minha parte, né? Uma vez eu ouvi de uma grande amiga profissional em psicologia, que ela sempre me diz que quando a gente vai fazer alguma coisa para alguém, a gente já ganhou. A gente já ganhou. Então a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai ganhar, porque essa ação do fazer por algo, por alguém, você já ganhou um sentimento, você já ganhou um bem-estar, você já ganhou um motivador para que você continue, ou quando você vai continuar a fazer aquelas coisas boas para alguém. Então, o ganho já ocorreu. Então, se o ganho já ocorreu, por que esperar lucrar com isso? E nós estamos, eu avalio cada vez mais nos meus relacionamentos, o quanto nós estamos, a partir do conceito do nós, reverberar a nossa comunidade, ao nosso entorno. E como nós falamos do que é sucesso num dos itens anteriores, uma das coisas que a gente tem ouvido falar muito é que o sucesso é algo quando você também melhora a sua comunidade, quando você melhora o seu entorno, quando você faz algo que vai impactar positivamente na vida de alguém. Então, é um momento de parada para pensar, né? O que eu estou fazendo, ele também beneficia o próximo, mas eu não diria que precisamos ir para grandes eventos, grandes invenções, porque você pode fazer pequenas coisas agora, o café literário, que dá vários insights aqui para gente. A gente está contribuindo, nós estamos contribuindo, passando as nossas reflexões de um livro que foi importante no momento em que nós lemos, que está fazendo uma mudança no nosso mindset, nas nossas rotinas, na maneira como a gente encara os nossos relacionamentos, a nossa atuação profissional. Então, este é um momento de doação. Então, eu não estou pensando aqui, o que eu vou lucrar com isso? Na verdade, eu já estou lucrando. Porque, como a Patrícia falou no nosso encontro passado, a solidão de você ler algo, de você ter vários insights, reflexões e você não poder compartilhar. Nós já estamos compartilhando aqui entre nós, eu com a Paty comigo. Então, a coisa já está acontecendo, sem aquela perspectiva de o que eu vou ganhar, o que vai acontecer com isso. O ganho ele já é implícito na ação do que a gente está fazendo. Me faz pensar nesse sentido, Paty. Perfeito. É, se a gente não usa, né, o nosso conhecimento para algo positivo, para melhorar alguma coisa, ele não vale de nada, né? E é tão mais gostoso quando a gente vence junto, né? Essa coisa do compartilhar. Eu não vou sozinho. E também o benefício que traz quando eu falo, nossa, peraí, eu não estou competindo com ninguém, ninguém está competindo comigo. Isso já te traz uma paz de espírito, né? Você com você mesmo. Não é você contra ninguém. Então, se o colega foi promovido, ele não tirou a sua promoção. Se o colega recebeu um aumento, ele não tirou o seu dinheiro, né? Se alguém na sua família comprou um carro, não tirou aquele carro de você. Então, você não está, você pode também, né? Também pode ser promovido, também pode ter um aumento, também pode ter aquele carro. Então, não estamos competindo e nem colocando as pessoas como utilidade, né? Objeto é para ser utilizado, não as pessoas, não os relacionamentos. Então, quando eu penso, o que que eu vou lucrar quando eu disponibilizo um tempo para trocar ideias com a Regina? Não tem que ter esse lucrar, porque a Regina não é um produto, ela é uma pessoa. Então, se eu estou trocando alguma coisa, é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Quando a gente traz essa visão, eu acho que a gente está confundindo um pouco, né, a função das coisas, das relações e dos objetos que a gente compra. Perfeito, Paty. O próximo item é a ânsia de ser compreendido, que é maravilhoso, né? Poucas necessidades do coração humano são maiores do que a necessidade de ser compreendido, de ter uma voz que seja ouvida, respeitada e valorizada, de ter influência. A maioria das pessoas acredita que o segredo da influência é a comunicação, fazer-se compreendido e falar de modo persuasivo. Na verdade, se você pensar a respeito, você já percebeu
que enquanto outras pessoas estão falando com você, em vez de realmente prestar atenção para tentar entender, você frequentemente se ocupa preparando a sua resposta? A influência realmente começa quando os outros sentem que você está sendo influenciado por eles. Quando eles percebem que você os entende, que você os escutou profunda e sinceramente e que você está receptivo. No entanto, quase todas as pessoas são excessivamente vulneráveis emocionalmente para ouvir profundamente, para interromper o seu programa por tempo suficiente para se concentrar em entender antes de comunicar as próprias ideias. A nossa cultura clama, até mesmo exige, o entendimento e a influência. No entanto, o princípio da influência é governado pelo entendimento mútuo, nascido do empenho de pelo menos uma pessoa, no sentido de ouvir primeiro profundamente. Então, assim, no mundo de influencers que a gente vive, né, todo mundo quer influenciar os outros e quem quer ser influenciado, né? É muito interessante essa reflexão, porque realmente, quando a gente vai fazer um curso, quando a gente procura informações sobre comunicação, oratória, é sempre nós, né, a gente falando, as outras pessoas sentadas ouvindo, paradas. Só que esse poder, realmente, todo mundo quer estar ali no centro, né? Todo mundo quer ser visto, quer ser notado. Então, essa escuta ativa, essa escuta assertiva das outras pessoas, isso é o que vai gerar a conexão. Mais ouvir, né, e menos falar. Que eu acho bem complexo quando a gente tem tantas ferramentas de redes sociais, internet, o mundo falando, olha, fala, o que você tem para falar é importante. Realmente é importante, só que tem um momento da gente falar e claro que vai ter um momento da gente ouvir. Então, saber revezar, acredito que seja a chave para que a comunicação aconteça de verdade. Perfeito, Paty. Não tem um comentário relativo às questões apresentadas, concordo com todos. Outro aspecto de desafio é o conflito e as diferenças. As pessoas têm muitas características em comum, mas ao mesmo tempo são magnificamente diferentes. Elas pensam de um modo diferente, elas possuem valores, motivações e objetivos diferentes, e às vezes competitivos. Os conflitos surgem naturalmente dessas diferenças. A abordagem competitiva da sociedade para resolver o problema, o conflito e as diferenças tende a se concentrar em ganhar o mais que você puder. Embora muito de bom tenha surgido da habilidosa arte da concessão, quando ambos os lados cedem nas suas posições até que um ponto intermediário aceitável seja alcançado, nenhum dos lados termina verdadeiramente satisfeito. Que desperdício permitir que as diferenças conduzam as pessoas a um mínimo denominador comum entre elas. Que desperdício deixar de pôr em ação o princípio da cooperação criativa para desenvolver soluções melhores do que a ideia original de que cada parte para os problemas. De cada parte. Peraí. Que desperdício deixar de pôr em ação o princípio da cooperação criativa para desenvolver soluções melhores do que a ideia original da ideia original de cada parte para os problemas. De cada parte, que interessante. Aqui me fez pensar muito sobre a necessidade forte que ainda a nossa sociedade e a humanidade tem de ser igual, como se o igual fosse normal. E há um convite muito grande nas escolas, nos centros de desenvolvimento, formação, de que você tenha, por que você tem que ser igual e não aceitar a sua pessoa, o seu diferencial? Propagar isso como algo de que você é único realmente. E muitas vezes, nesse conflito entre querer ser igual, você deixa de respeitar e reconhecer a sua individualidade, no que você de fato é bom, para que você possa ter aquela relação de interdisciplinariedade, de interdependência, no qual você pode oferecer o que você tem de melhor e receber o que é melhor do outro. E o quanto ainda esse trabalho colaborativo não é tão bem visto, socialmente falando,
como se a gente precisasse estar competindo diariamente com o outro, e por que não eu não possa colaborar com o sucesso do outro? Você falou uma coisa, Paty, num dos encontros que a gente fez, de duas pessoas, que eu não lembro agora o nome, que resolveram se unir para fazer determinado negócio, atividade. Uhum, E que teve um momento que um deles se destacava muito, e que naturalmente, por aquele destaque, pela sua presença, ele certamente teria um crescimento a maior do que o outro. Só que o outro reconheceu o que ele queria, o que era prioridade para ele, o que era importante, sucesso para ele, era chegar num ponto Y. E ele já reconhecia no outro que ele teria um voo maior dentro dos objetivos dele, e o respeito por isso, e o quanto ele poderia colaborar para esse voo do outro. Nossa, isso me marcou muito, sim, porque é você reconhecer potencial em dois, identificar que para determinadas questões, um pode sim ter uma melhor qualificação, maior competência que você para aquilo que ele deseja. E que para você aquilo já é suficiente, você chegou no seu ponto, e não quer dizer que você termine e encerra. Não, agora eu já cheguei onde eu queria chegar, você segue. Não, peraí, eu cheguei, mas no que eu posso contribuir para você chegar no seu ponto? Isso eu achei algo assim muito é, forte no trabalho em parceria, nessa realidade que a gente, em equipe, quando a gente vai trabalhar em equipe, o quanto eu posso contribuir com o meu conhecimento para a evolução e para o resultado chegar. Então, é reconhecer que você tem o seu conhecimento, o outro tem o dele, temos diferenças que nos unem, porque você me faz uma entrega daquilo que eu não tenho e vice-versa, e do quanto a gente pode colaborar para o crescimento do outro. É como foi dito aqui, né? Você já recebeu, agora você pode doar também, ainda que seja mais do que você recebeu. Mas é sim. o fato de você colaborar com o desenvolvimento do outro. E ficou É. muito forte isso que a gente conversou. E era um documentário sobre o meio musical, né? Nada a ver com o tema, mas de tudo a gente consegue tirar lições. Eu também achei muito madura. São dois cantores, eram dois cantores, né? E eu achei realmente essa decisão muito madura, porque não tinha essa competição. E aí entra aquela coisa do ego. Eu acho que para existir a cooperação criativa, o ego tem que ser deixado de lado. Porque ali poderia acontecer uma rivalidade no meio artístico, é o que mais a gente vê. E não só no meio artístico, né? Em várias outras profissões a gente vê que o ego é muito grande. Então um poderia ter ficado contra o outro, mas se aquele que estava ficando teoricamente para trás não tivesse essa clareza de onde ele quer chegar, o que que ele quer, olha, a fama me incomoda, eu não quero esse tanto de jornalista atrás de mim, eu quero ter uma vida mais normal. E ó, você vai voar muito mais longe. Então vamos fazer turnês, vamos fazer de uma forma que você se destaque mais e depois você vai sozinho. Então, para isso, o ego teve que ser deixado de lado, porque imagina quantas vezes ele ouviu que ele era menos, né, que o outro era muito melhor. Então, se ele não tivesse esse centramento, esse direcionamento, poderia ter sido o fim de uma amizade, né, e ter consequências muito maiores, realmente. Com certeza. Então, o outro item, e o último, né, que ele destaca aqui como desafio, é a estagnação pessoal. A natureza humana é quadridimensional: corpo, mente, coração e espírito. Considere as diferenças e os frutos das duas abordagens. Corpo, tendência cultural: manter o estilo de vida, tratar os problemas de saúde com cirurgia e medicamentos. Princípio: evitar as doenças e os problemas, alinhando o estilo de vida para que fique em harmonia com princípios de saúde estabelecidos e aceitos universalmente. Então, ele faz essa comparação, essas duas abordagens, né? A tendência cultural, ou seja, tendência a algo passageiro. Então, neste momento é assim que se pensa. Agora, o princípio é algo imutável. Então, com relação ao corpo, a tendência é manter um estilo de vida tratando os problemas de saúde com cirurgia e medicamento.
Se nós fôssemos olhar o princípio, algo imutável, deveríamos buscar evitar as doenças e os problemas, alinhando o estilo de vida para que fique em harmonia com princípios da saúde estabelecidos e aceitos universalmente. Com relação à mente, a tendência cultural é assistir à televisão e entreter-se. O princípio, ler ampla e profundamente, educação contínua. Com relação ao coração, a tendência cultural é usar os relacionamentos com os outros para favorecer os seus interesses pessoais e egoístas. O princípio, ouvir profundamente os outros com respeito e servi-los são atitudes que causam enorme realização e alegria. E por último, o espírito. A tendência cultural, sucumbir a um crescente secularismo e ceticismo, né? Ou seja, negar todas as questões relacionadas a outros planos, a outras crenças. E o princípio, reconhecer que a origem da nossa necessidade fundamental de significado e de tudo positivo que buscamos na vida são os princípios, cujas leis naturais eu pessoalmente acredito terem sua origem em Deus. Então, é uma visão dele, né? Uma postura dele de acreditar em Deus. Eu o convido a ter em mente tanto esses desafios universais quanto as suas necessidades e os desafios exclusivos. À medida que fizer isso, você encontrará soluções e orientações. Você também descobrirá que o contraste entre a abordagem da cultura popular e a abordagem atemporal, que contém princípios de todas as eras, se tornará cada vez mais evidente. Então, um convite para ele, para gente, um convite dele para a gente refletir sobre corpo, mente, coração e espírito com relação aos princípios atemporais, crenças que de repente nós temos e que muitas vezes não temos nem coragem de assumir, de ir contra, porque a cultura atual é muito forte, né? A tendência cultural é muito forte. Então, se eu não assistir a série do momento, se eu não fizer tal cirurgia, se eu não tomar determinado medicamento, se eu não agir de determinada forma nos relacionamentos, eu estarei sendo o excluído, o trouxa, a pessoa diferentona, que cai naquilo que você comentou antes, né, do conflito das diferenças. As pessoas querem seguir esse padrão, estar incluído, estar dentro de um grupo, fazer parte daquele momento da história da humanidade. Então, se fizer diferente, de repente não vai ser tão prazeroso, vai ser um pouco incômodo manter essa postura. Nossa, vem muito de encontro com o desafio que leva à autorresponsabilidade no que diz respeito à culpa e à condição de vítima. Você sai. Quando você assume o princípio, você consegue ter até elementos de discussão em relação à tendência cultural. Porque você vai trabalhar em cima daquilo que você compreende como certo, errado, aquilo que você acredita, aquilo que você já testou, aquilo que você já superou, uma crise que você passou e você trouxe resultado X, e numa próxima você vai testar outras estratégias. Vem bem assim, quanto mais você centra no que você é, no seu princípio, daquilo que te move, é o que vem primeiro, e você olha para a tendência, você tem elementos de análise, de reflexão para você se posicionar. Então, esse convite aqui já está aceito, tá? Já pode avisar lá o cara, que é o autor, o Stephen R. Covey, do livro aqui, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, lições poderosas para a transformação pessoal, que eu aceitei o desafio, Também aceitei. aceito o desafio. E é engraçado, né, Rê? Porque o autoconhecimento, ele é tão banalizado, é como se fosse algo menor, né? Quando você fala de autoconhecimento, começou lá na autoajuda. As pessoas sempre tiveram vergonha de serem vistos numa livraria, eu sou da época da livraria, mas as pessoas tinham vergonha de estarem ali, já pensou se alguém me vê aqui na sessão de autoajuda, meio como uma fraqueza. E o autoconhecimento, ele tá tão banalizado, tão batido, que é quando você vai falar para um profissional, por exemplo, para um líder, quando você vai para uma presidência de uma empresa falando de autoconhecimento, de repente não vai ser bem aceito, né? Porque não parece tão profissional, não parece algo tão sério, tão relevante para aquele momento. Quando a gente está vendo aqui que justamente é a raiz para tudo isso, inclusive para a vida profissional. Com certeza. Ô, Paty, quanto tempo nós temos ainda? Agora você me fez uma ótima pergunta, mas temos mais de 10 minutos.
Temos Ainda não mais. apareceu, Então, ainda não apareceu é, o aviso. então dá para eu dar uma sequência aqui para a gente ir finalizando, né? Sim, aí Então tá. finalizamos o prefácio. Ok. Então, vamos lá. Em uma derradeira nota pessoal, quero repetir uma pergunta que faço constantemente quando leciono. Quantas pessoas no seu leito de morte desejariam ter passado mais tempo no escritório ou assistindo à televisão? A resposta é ninguém. Elas pensam nos seus entes queridos, nos seus familiares e naqueles a quem elas serviram. Até mesmo o grande psicólogo Abraham Maslow colocou no final da vida a felicidade, a realização e as contribuições dos seus descendentes à frente da sua autorrealização, a necessidade máxima da sua famosa hierarquia de necessidades. Ele a chamou de autotranscendência. O mesmo acontece comigo. O maior e mais satisfatório impacto dos princípios expressados em Os Sete Hábitos emerge de longe da vida dos meus netos filhos e netos. Shannon, minha neta de 19 anos, por exemplo, sentiu-se atraída por servir aos órfãos da Romênia e escreveu para Sandra e para mim sobre uma epifânia, um dia depois de uma criança doente ter vomitado nela e a seguir ter estendido os braços para receber um abraço. Naquele momento, a Shannon tomou a seguinte decisão interior: não quero mais viver uma vida egoísta. Preciso passar a minha vida servindo. Na época em que eu escrevi estas linhas, ela voltou para a Romênia e ainda está servindo ao povo daquele país. Todos os nossos filhos estão casados e, ao lado de seus parceiros, desenvolveram declarações de missão baseadas em princípios e voltadas para o serviço. Vê-los viver essas declarações de missão nos confere alegria para a posteridade. Agora que você inicia a leitura de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, também prometo que terá uma emocionante aventura de aprendizado. Compartilhe o que estiver aprendendo com seus entes queridos e, acima de tudo, comece a aplicar o que aprender. Lembre-se de aprender, de que aprender e não fazer, na verdade, é não aprender. Saber e não fazer, na verdade, é não saber. Eu, pessoalmente, considero viver os sete hábitos uma luta constante, principalmente porque, quando melhor nos tornamos, a natureza nos desafia. A natureza do desafio muda exatamente como acontece no esqui, no golfe, no tênis ou em qualquer esporte. Como eu sinceramente me esforço e luto todos os dias para viver esses hábitos com princípios incorporados, junto-me calorosamente a você nesta aventura. Stephen Covey, 24 de junho de 2005. 2005, hein? Nós estamos em Dia 2024, né? desses, dia desses. Dia desses. Parece que a gente está vivendo agora o que esse livro está contando aqui para a gente, da Pois é. importância da gente estar aberto para ouvir, aberto para ler, aberto Uhum. para compartilhar e aprender com o que as pessoas já viveram, mas olhando para si. Uma coisa que ao longo da minha vida eu tenho notado é que aprendi muitas coisas, né? Muitas coisas. Durante um tempo eu aprendi esse monte de coisa e eu só replicava, que é o que ele fala para a gente ficar atento, né? Eu via aquilo e eu replicava. Agora, a importância de, com base nas experiências vividas, eu me depare com situações similares que eu não precise necessariamente utilizar as mesmas estratégias utilizadas lá no passado, mas me Exato. abrir para trazer novas possibilidades, desenvolvendo-se por competências, por exemplo, colocando como um balizador das suas decisões e escolhas que ele fala o tempo todo aqui, escolhas, decisões sustentáveis, para que você sempre possa se remeter ao mecanismo que você escolhe de desenvolvimento para você atingir o seu objetivo de uma maneira mais consistente. Para mim, esse prefácio, como você falou no nosso encontro passado, nós até quando o lemos, sentimos que não dava para começar no capítulo, que já o prefácio trazia uma série de questões que precisariam ser analisadas,
Claro que quando você que está aqui ouvindo a gente, está gravado esse momento, vai ter outros insights. E certamente vai colocar, quando a gente começar a postar os nossos vídeos sobre o café literário, uma maneira gostosa, né, da gente trocar e sair da solidão da leitura. É, Nada contra essa solidão, mas você poder fazer seus comentários depois. Você vai ter olhares totalmente diferentes que o nosso. E isso que é o legal de um dos desafios que fala, o conflito e as diferenças. Nem tudo que está sendo dito aqui, aliás, nada do que está sendo dito aqui é lei, é do ponto de vista das nossas percepções. E sim. o quanto é bom a soma das novas para que a gente possa olhar o que acreditamos e vemos e, sei lá, ter um novo olhar, né, Paty? Sim, com certeza. É interessante porque ele fala sobre os princípios, né? São coisas atemporais, e esse livro é atemporal, porque um livro da metade da década de 70, hoje falar com tanta propriedade do que a gente está vivendo, sobre influência, sobre mudanças, sobre medo, sobre o conflito e as diferenças, a gente continua com os mesmos problemas. Olha o tanto que a humanidade evoluiu e os problemas continuam basicamente os mesmos, porque são problemas humanos, né? De humano para humano. E ele traz, enfim, nesse resumo aqui, para mim me parece muito uma dança, porque ele nos convida a autoconhecimento, autorresponsabilidade, e através da nossa melhoria pessoal, a gente consegue melhorar o nosso entorno, né? Aquele conceito lá da Perfeito. competência. Se eu tenho conhecimento, habilidade e atitude, eu, junto com os meus valores, eu vou melhorar o meu entorno. Então é uma dança. Eu me melhoro, ao mesmo tempo que eu me melhoro, eu tenho mais repertório e conteúdo para ajudar o colega, né, para fazer com que ao meu redor mesmo, o meu entorno, seja família, amigo, seja lá quem for, melhore e isso volta para mim de alguma maneira, mesmo que eu não faça esperando isso. Quando o ambiente melhora, quando tem colaboração, em algum momento eu vou ser beneficiado de volta com relação a isso. E me lembrou também que nesse livro vamos ter lições de casa, né? Eu lembro quando eu Vamos. li que tinha muitas lições de casa e vai ser interessante revisitar e a gente deixar aqui anotado, né, de repente de um encontro para o outro, para colocar em prática, porque ele fala, né, sobre compartilhar, sobre aprender, sobre praticar. Então, com certeza, vamos ter muitas liçõezinhas aí para colocar em prática. Liçõezinhas não, né? Lições zonas para colocar em prática. E olha que a gente já começou o desafio, porque ele fala sobre compartilhar e o que nós estamos fazendo aqui? Verdade. Compartilhando, né? Então, você quer dar as palavras finais, Pátia, Então, do só nosso agradecer a bate-papo? presença, né? Nossas companhias aí saindo realmente da nossa solidão, de ler, né? E ficar aqui só entre a gente. Então, a gente compartilha, esperamos comentários, esperamos trocas, insights, para que enriqueça esse momento, né? Nós estamos aqui, mas estamos todos nesse mesmo espaço, nesse mesmo ambiente, com essa mesma vontade de aprender, de crescer, de colocar em prática. Então, toda sugestão, todo comentário, todo olhar, toda perspectiva é muito bem-vinda. Então, um beijão para você, Pati. Até o Até próximo a Café próxima. Literário.